Olá, gente. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, de matemática. Como prometido, eu vou gravar aqui agora um complemento, né, uma extensão da aula da segunda-feira, dia 10 de maio, para a gente poder resolver alguns exercícios que na aula eu não consegui resolver por falta de tempo, tá? Então eu vou resolver, por exemplo, aqui, o primeiro item, né, que eu vou resolver neste vídeo, que vai durar mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, vai ser o exercício F, tá? O item F do exercício 11 da página 39, tá? Esse exercício pede para a gente resolver a seguinte equação: menos x quadrado mais 4x igual a zero. Quero que vocês prestem atenção que essa equação ela é incompleta e ela não tem o número que fica sozinho, o termo independente, o coeficiente c. Ela não tem aquele número que fica sozinho. Ela tem o termo x quadrado e o termo x. O número que fica sozinho ela não tem, tá? Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai decompor cada uma das parcelas aqui, tá? Então, eu copio o sinal de menos aqui. E, bom, x quadrado nada mais é do que x vezes x. Decompus. Copio mais. E agora, decompondo 4x, 4x é, na verdade, 4 vezes x. Tudo isso igual a zero. Depois que a gente decompõe cada uma das parcelas, né? O x quadrado eu decompus em x vezes x e o 4x eu decompus em 4 vezes x. Aí a gente coloca, né, o fator comum dessas parcelas, né? O que elas têm em comum, eu coloco em evidência. O que elas têm em comum aqui, essas duas parcelas, o x vezes x e o 4x, o que elas têm em comum, claramente é o x, tá? Então eu vou pôr o x aqui em evidência, que é o fator comum que elas têm. Aí eu vou colocar vezes, abro parênteses, eu não preciso circular, tá, gente? Você não precisa circular, é só colocar o x, não precisa fazer esse círculo. Eu coloco esse círculo aqui só para mostrar para vocês o que eu estou pondo em evidência, tá? Mas não precisa colocar esse círculo verde aqui, é só colocar o x em evidência, vezes. Depois que eu coloco o x em evidências, eu coloco o sinal de vezes, abro parênteses. E aí eu me pergunto, o que sobra da primeira parcela quando eu tiro esse x que eu coloquei em evidência? Bom, sobra o sinal de menos e sobra um x. Aí mais, na segunda parcela, a hora que eu tiro o x, né, sobra 4. E aí, então aqui dentro do parênteses vai ficar menos x mais 4, eu fecho parênteses igual a zero. Aí, gente, eu tenho uma multiplicação de dois fatores dando zero, tá? Uma multiplicação de dois fatores só dá zero quando algum dos dois é zero. Então, para essa multiplicação de x por menos x mais 4 dar zero, ou o x é zero, ou, né, este primeiro fator aqui é zero, vou usar uma cor diferente, ou esse primeiro fator é zero, né, ou seja, o x igual a zero, né, ou o x é zero, ou este segundo fator é zero, tá? Algum desses dois precisa ser zero para que a multiplicação deles seja igual a zero, tá? Ou seja, ou x igual a zero, ou menos x mais 4 igual a zero. Bom, e aí para resolver essa equação, né? Para resolver essa equação, eu posso, primeiro, né, passar o menos 4 subtraindo para o outro lado, e aí vai ficar menos x igual a menos 4. Só que eu não quero descobrir o menos x, eu quero descobrir o x, então eu posso multiplicar por menos 1 dos dois lados para tirar o sinal do x ali. Vou multiplicar por menos 1 aqui desse lado também, tá? E aí, multiplicando por menos 1 dos dois lados, né, multiplicando por menos 1 aqui, vai ficar x, porque o menos 1 só faz trocar o sinal. E menos 4 vezes menos 1 dá menos com menos mais, né? 4 vezes 1, 4. Então, x é mais 4, tá? Ou seja, essa equação ela tem duas soluções, duas possíveis raízes, dois possíveis valores para o x. O x pode ser mais 4 ou o x pode ser 0. X igual a 0 e x igual a mais 4, ou simplesmente 4, são duas raízes dessa equação.
Gente, eu multiplico por menos 1 aqui, porque toda vez que eu multiplico por menos 1, eu troco o sinal. Então, o x deixa de ser negativo e fica positivo. Ele vira, de fato, o x que eu quero descobrir. E aí, né, eu tenho que multiplicar sempre os dois lados por menos 1, para tirar... Porque é uma equação, né? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Beleza? Então, esse aqui é o exercício 11, item F. Tá? As respostas são x igual a 0 ou x igual a mais 4. É assim que eu resolvo equações que não têm o termo independente, que não tem aquele número que fica sozinho, tá? Tem que pôr em evidência. Agora, um outro exercício que eu queria resolver com vocês aqui, né, nesse vídeo, é o exercício 13, que também está lá entre as tarefas que vocês têm que fazer, tá? Não deu tempo de resolver na aula da segunda-feira. O exercício 13, ele pergunta quais das equações a seguir não possuem raízes reais, tá? Como assim não possui raiz real, né? O que a gente vai fazer é resolver a equação, tentar resolver a equação, como a gente vem aprendendo, e depois que a gente resolver a equação, a gente vê se ela tem ou não raiz real, tá? Vai ficar um pouco mais claro. A ideia é, tenta resolver a equação. Na hora que a gente tentar resolver a equação, nesse exercício 13, aí vai ficar claro pra gente se ela tem raiz real ou não. Então, vamos pegar aqui o item 1, que tem negativo, né? Menos x² menos 5 igual a 0. E vamos resolver essa equação aqui. Para resolver essa equação, gente, ela é uma equação que não tem o termo em x. Ela é incompleta também e não tem o termo em x. Então, é só deixar o x sozinho, tá? Passando todo mundo para o outro lado. Então, vai ficar, olha, menos x². O 5 está negativo aqui. Na hora que ele vai para o outro lado, ele fica positivo. Então, ele fica 5. Nem vou deixar o sinal dele positivo, tá? Só que aqui tem esse menos. Lembra o que eu tenho que fazer para tirar esse menos? Eu tenho que, para tirar o menos, né, porque eu quero descobrir o x e não menos x, eu tenho que multiplicar por menos um dos dois lados. Então, vou multiplicar por menos um dos dois lados. Multiplicando por menos um dos dois lados, aí é só trocar o sinal, né? Multiplicar por menos 1 significa trocar o sinal. A hora que eu multiplico menos x² por menos 1, ele troca o sinal dele, ele fica x². E a hora que eu troco o 5, a hora que eu multiplico o 5 por menos 1, ele troca o sinal, ele vira menos 5. E aí lembrem-se, né? Para finalizar, para deixar o x sozinho, eu tenho que tirar esse quadrado daqui, né? O objetivo é deixar o x sozinho. E para deixar o x sozinho, nesse caso, eu tenho que tirar o quadrado daqui. E para tirar o quadrado daqui, eu faço a operação inversa de elevar ao quadrado, que é extrair a raiz quadrada. Então, né, eu vou pegar esse quadrado daqui e extrair a raiz quadrada, né, menos 5. Tá? A operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Ah, então, para tirar esse quadrado daqui, eu extrair a raiz quadrada do outro lado. Eu sempre faço a operação inversa. Lembrando, né, sempre que eu tenho que colocar um mais ou menos aqui quando eu extraio a raiz quadrada, né? Que tem tanto a solução positiva quanto a solução negativa. Mas qual que é o problema, gente, aqui? O problema é calcular a raiz quadrada de menos 5. O que significa calcular a raiz quadrada de menos 5? Encontrar um número que vezes ele mesmo dá menos 5. Não existe um número real que vezes ele mesmo dá menos 5, né? Não existe. Por quê? Porque a raiz quadrada é de um número negativo aqui dentro da raiz. Quando eu tenho um número negativo dentro da raiz, não é um número real. A gente já viu isso. Ou seja, esta equação aqui ela não tem solução real, porque eu vou ter que acabar encontrando a raiz quadrada de menos 5. Tá? Então, essa daqui não tem raiz real. Ok? Para você saber se ela vai ter ou se ela não vai ter, é só ver se na raiz quadrada vai ter um número negativo. Se tiver um número negativo dentro da raiz quadrada, ela não vai ter raiz real. Se for um número positivo dentro da raiz quadrada, ou até mesmo zero, que não é positivo nem negativo, aí vai ter raiz real. Então a ideia é, resolvam a equação, e se na hora de extrair a raiz tiver um número negativo dentro dela, então não vai ter raiz real, tá? Vou resolver, então esse daqui foi o exercício 1, o 13 item 1, né? Agora eu vou resolver o 13 item 3, tá? O 13 item 3 é o seguinte, é x² menos 1 meio
igual x quadrado sobre 5 menos 1 meio igual a zero. Como que eu resolvo isso aqui, gente? Bom, eu não tenho termo em x, então é só eu passar tudo para o outro lado, tá? Quando eu não tenho termo em x, é só passar tudo para o outro lado. Então vai ficar x quadrado sobre 5 igual, agora eu vou passar esse menos 1 meio para o lado direito. Passando o menos 1 meio para o lado direito, porque o objetivo é deixar o x sozinho, ele está negativo aqui, ele vai para o outro lado positivo. Então fica 1 meio positivo. Para continuar deixando o x quadrado sozinho desse lado, eu tenho que tirar o 5 daqui. O 5 está dividindo aqui, então ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar x quadrado igual a 5 vezes... Perdão, gente. Vezes 1 meio. Perdão de novo. Não é normal isso acontecer num vídeo que eu estou gravando sozinho, né? Bom, então vai ficar o 5 vezes 1 meio. O 5 estava dividindo, para deixar o x sozinho eu tive que tirar o 5 daqui. Como ele estava dividindo, ele foi multiplicando. E aí, quanto que dá 5 vezes 1 meio? Bom, para multiplicar eu tenho que pôr 1 sobre 1 aqui embaixo. E aí eu multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então vai ficar x quadrado igual a... Se eu multiplico de cima com de cima, vai ficar 5 vezes 1, 5. Se eu multiplico de baixo com de baixo, 1 vezes 2, 2. E aí, finalmente, gente, o que a gente vai fazer agora, ficou 5 meios, tá? Eu vou colocar essa equação aqui em cima, tá? Pra gente ter um espacinho. Então, a equação fica x quadrado igual a 5 sobre 2. E aí, finalmente, para terminar de resolver a equação aqui, eu vou extrair a raiz quadrada, né? Porque o objetivo é deixar o x sozinho. A operação inversa de levar ao quadrado é extrair a raiz quadrada, né? Então, eu vou extrair a raiz quadrada de 5 meios, sem lembrar que eu tenho que colocar um mais ou menos na frente da raiz, né? Porque tem tanto a raiz positiva como a raiz negativa. Então, fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 5 meios. E aí, gente, embora vocês não saibam calcular a raiz quadrada de 5 meios, eu sei que é estranho, raiz quadrada de uma fração, embora vocês não saibam calcular, percebam que esse número que está dentro da raiz, ele é positivo, tá? Ele é positivo. E como ele é um número positivo, essa raiz ela é real, esse número ele é um número real. A raiz quadrada de 5 meios, né? Embora não seja algo tão fácil de calcular, ela é um número real, porque o que está aqui dentro da raiz é um número positivo. Ou seja, o problema 3 aqui, né? O item 3, ele tem raiz real, tá? Tem raiz real. Só não vai ter raiz real quando dentro da raiz quadrada for um número negativo. Guardem isso, tá? Nesses outros problemas é isso que vocês vão verificar. Se o número que tiver dentro da raiz quadrada for negativo, não vai ter raiz real. Certo? Então, a 1 não tem e a 3 tem. Porque na 1 apareceu raiz quadrada de um número negativo e na 2 não apareceu raiz quadrada de um número negativo. Foi raiz quadrada de uma fração positiva. Tudo bem. Existe raiz quadrada real de fração positiva. Tá? E aí, para finalizar o vídeo, gente, posso até voltar algumas coisas, né, na nossa aula, mas eu vou tentar também resolver com vocês aqui agora o exercício 18, tá? Vou resolver com vocês o exercício 18. O exercício 18, ele fala assim pra gente. Para pintar os dois lados de um muro, então eu tenho um muro retangular, né, gente? Estou tentando desenhar aqui um muro. Deixa eu pegar a caneta preta, que talvez fique melhor. Então eu tenho um muro aqui, ó. Tem um muro, tá? Vou pintar esse muro. Foram necessárias 3 latas de tinta, onde cada uma lata cobre uma área de 24 metros quadrados, tá? Então, nesse muro aqui eu gastei 3 tintas, de cada uma
cada uma tinta cobrindo 24 metros quadrados. Ou seja, dá para eu descobrir a área do muro, né? Eu gastei 3 latas. Cada lata cobria 24. Então, o muro deve ter uma área de 24 vezes 3. Bom, e aí 3 vezes 4 dá 12. Coloco 2, sobe 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 com mais 1, 7. Então, a área do muro, já dá para a gente ver aqui que ela é 72 metros quadrados. Tá? Porque eu gastei 3 latas e cada lata cobria 24 metros quadrados. Aí ele fala assim, sabendo que a altura do muro corresponde a 1/9 da medida do seu comprimento, quanto mede a altura e o comprimento desse muro? Como assim? Então a gente não sabe nem o valor da altura e nem o valor do comprimento, tá? Então, vamos chamar, como a gente não sabe o comprimento, vamos chamar, gente, o comprimento de x. Tá? Vou até usar uma espessura mais forte. Vamos chamar o comprimento de x. Tá? Eu não sei o comprimento. Então, por isso que eu estou chamando ele de x, porque eu não sei. Ele fala, né, que a altura é 1/9 da medida do comprimento. O que é 1/9, gente? 1/9 é dividir por 9, né? A metade, para eu descobrir a metade de um número, eu divido ele por 9. Para descobrir 1/9, eu pego o número e divido por 9. Então aqui, olha, a altura, essa altura aqui, ele é 9 vezes menor do que o comprimento. Tá? Ela é 9 vezes menor do que o comprimento. Ou seja, se o comprimento é x, para descobrir a altura, eu vou pegar o x, que é o comprimento, e vou dividir por 9. Tá? É claro, né? Eu sei que isso parece um pouco estranho, mas vocês fariam assim se vocês soubessem o comprimento do muro. Vocês pegariam o valor do comprimento do muro e dividiriam por 9, tá bom? E aí, gente, é isso, né? Então a altura vai ser x sobre 9, porque ela mede 1/9 do comprimento e eu chamei o comprimento, eu apelidei o comprimento por x, tá? E agora, finalmente, para finalizar aqui, né? Ainda não vai finalizar, ainda tem mais algumas coisas para fazer, mas agora o que eu vou fazer é lembrar, né? Olha, gente, a área desse retângulo é 72 metros quadrados, mas se a gente tivesse que calcular essa área, se a gente não soubesse a área, como que a gente faria para calcular a área, se a gente não soubesse ela? Bom, para calcular a área de um retângulo, eu pego a base, o comprimento, e multiplico pela altura. Tá? Então, se fosse para calcular a área desse retângulo, se eu não soubesse a área dele, eu faria a base, que é x, vezes a altura, que é x sobre 9. Tá? Isso, a hora que eu multiplicar isso aqui, eu teria a área do retângulo, né? Mas eu já sei que a área do retângulo é 72, ou seja, a hora que eu multiplico essas duas coisas, eu estou calculando a área, mas eu já sei que a área, que essa multiplicação aqui vai ter que ser igual a 72. E aí eu monto uma equaçãozinha, tá? Eu monto uma equaçãozinha, que vocês vão ver que é uma equação do segundo grau. Como assim é uma equação do segundo grau? Bom, coloco 1 aqui embaixo, tá? E aí multiplica do lado esquerdo, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então vai ficar x vezes x, x ao quadrado. 9 vezes 1, 9. Tudo isso aqui vai ser igual a 72. E aí, para finalizar, calma, ainda não vou finalizar, mas o próximo passo aqui é deixar o x sozinho. Então, eu vou pegar e passar esse 9 multiplicando, porque ele está dividindo desse lado. Para deixar o x sozinho, eu tenho que passar o 9 multiplicando. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 72 vezes 9. 72 vezes 9 vai dar 18. Vai 1. 9 vezes 7 dá 63, como que subiu? 64. Ok? E aí, finalmente, para descobrir o x, eu tenho que extrair a raiz quadrada, né, gente, de 648. Porque a operação inversa de levar ao quadrado, para deixar o x sozinho ali,
é extrair a raiz quadrada. Lembrando de colocar o mais e o menos aqui, tá? Vou pegar aqui a calculadora, tá, gente? E vamos fazer aqui, olha. Raiz quadrada. Vou colocar aqui, ó, 648. E a raiz quadrada. Deu aproximadamente 25,45. Tá? O x, então, deu aproximadamente 25,45. A gente poderia até simplificar, né, isso aqui. Simplificar essa raiz, dá para simplificar, mas eu não... Bom, eu não vou simplificar aqui no vídeo para ele não ficar muito longo, mas se vocês quiserem simplificar, podem simplificar, tá? Ou se vocês quiserem deixar em decimal, vamos deixar em decimal. Isso aqui vale... Então, né, o comprimento aqui vale 25,45, tá? Metros, porque a área está em metro quadrado. Eu acabei de descobrir o x, mas o x é justamente o comprimento, tá vendo, gente? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o comprimento é 25,45. E para descobrir a altura, eu pego o comprimento e divido por 9. Então, né, vou fazer uma simplificação aqui, ó, vamos pegar 25,45 e vamos dividir isso por 9. Deu 2,82 mais ou menos, tá? Então, o comprimento é aproximadamente aí, vou colocar tudo aproximado, tá, gente? Ninguém fala que o comprimento é uma raiz, né? A gente gosta de número decimal para coisa de comprimento. Então, é aproximadamente 2,82 metros. Esse seria, né? Esse é, melhor dizendo, 2,82 metros é aproximadamente o comprimento do muro. Bem real, né, gente? Os muros têm aproximadamente 3 metros mesmo, né? 2,82 é um bom valor para o muro, tá? Ok? Então, é assim que a gente resolve o problema. Qualquer dúvida o problema 18. Qualquer dúvida podem me procurar no WhatsApp. E até segunda-feira, tá? No dia 17 de maio. Abraços e até a próxima.